vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Isso porque na semana passada, hoje é dia 13 de novembro de 2023, e, portanto, a semana passada, o Banco do Brasil fez a divulgação dos seus resultados para o terceiro trimestre de 2023. E talvez possa o banco estar sinalizando que está mudando de patamar com relação ao preço da sua ação. Nós vamos dar uma olhada se isso é possível, porque já há um tempo não compramos Banco do Brasil, uma vez que a ação subiu de uma forma bastante elevada e consistente. E quando olhávamos para o passado, tinha algum sinalizador ali que talvez a ação de fato não estivesse se oferecendo. Será que isso mudou? E para fazer esse vídeo, eu vou utilizar aqui o relatório da administração, também vou utilizar a apresentação e o relatório de desempenho da companhia. Mas olhando aqui para o IFRS, que tem as informações contábeis padrão, indo aqui para a página 25, que é onde nós coletamos os dados que interessam para nós fazermos a nossa tabela de indicadores lá no final, tabela de múltiplos, análise fundamentalista propriamente dito, e verificar se o banco ele cabe realmente na nossa carteira ou não. Bom, mas aqui nós vamos dar uma olhada nos resultados que foram apresentados pelo Banco do Brasil, em particular, começando aqui pelas suas receitas. Veja que o Banco do Brasil, nas suas receitas de juros, vai a 203 bilhões, enquanto que o seu lucro líquido ele chega a 25,2 bilhões. Então, nós vamos começar por essas duas referências, porque assim nós vamos poder verificar como nós projetamos o lucro líquido do Banco do Brasil lá no final do exercício de 2023 e se está em compatibilidade com o que nós apuramos lá no início do ano e verificar se ele está seguindo de acordo com as nossas projeções. Olhando para o patrimônio líquido, que ele é fundamental para os cálculos dos nossos indicadores, ele chega então a 170,6 bilhões ao fechamento dos primeiros 9 meses do ano de 2023. Tanto a receita que nós apuramos quanto o lucro líquido que nós apuramos também dizem respeito aos primeiros 9 meses do ano de 2023. Sem maiores delongas, olhando aqui para a apresentação dos resultados do Banco do Brasil, algumas coisas eu pude verificar aqui como significativas para a gente verificar para onde o banco está andando. No caso aqui da carteira ampliada, a gente está falando das carteiras de crédito do Banco do Brasil, nós podemos verificar que a carteira no geral, em relação a setembro de 2022, ela cresceu 10%. Se considerarmos pessoa física, cresce quase 8%. E se considerarmos as micro, pequenas e médias empresas, cresce aqui, até para minha surpresa, de maneira significativa, 14%. Só que tem uma coisa que você precisa olhar assim com atenção, que nós estamos falando em valores, cresceu em valores. Passou aqui de 106 bilhões, considerando setembro de 2022, para 121 bilhões, considerando setembro de 2023. Não significa que aumentou o número de empresas, mas é um indicador interessante, porque o Banco do Brasil é muito significativo de como está a nossa economia andando conforme as novas diretrizes do atual governo. Outro aspecto aqui que eu achei bastante interessante foi a provisão de crédito para aquelas liquidações duvidosas, que chega aqui a 3,3 bilhões. Veja que em setembro de 2022 estava 2,6, a gente sabe, tem vários aspectos em cima disso. São as famílias, o alto endividamento, aquele percentual de famílias que talvez não tenham condições de pagar. Nós vamos ver como ficou isso para o mês de outubro. E também a gente teve um caso de excepcionalidade que gerou aí alguns problemas para vários bancos, que foi o caso das lojas americanas. E casos como esse acabam refletindo na qualidade do crédito. A gente gosta muito de olhar para a qualidade do crédito porque, exatamente, né, o banco ele vive disso, de tomar de um lado e emprestar do outro. Se o crédito concedido não for de qualidade, ele acaba tendo problemas para resgatar esses valores. E a gente sabe que o Brasil tem um patamar elevado aí de endividamento das famílias, mas o patamar mais significativo daquelas famílias que estão em atraso e famílias que estão com dificuldade para o pagamento. Indicadores esses que nós ainda vamos avaliar para o mês de outubro. Mas, aqui, veja, esta linha que nós estamos vendo aqui, ó, em amarelo, esta linha indica
qual a qualidade do crédito do Banco do Brasil. Ela é bem baixa. Quando está abaixo de 3, a gente considera que está dentro do patamar que a gente olha com tranquilidade. Se você olhar para a bola azul, é quando você exclui daí o que ele chama aqui de caso específico, que no caso se está se referindo a lojas americanas. Se nós olharmos para a linha branca é como o sistema, vou clarear aqui para a gente ver melhor, é como o sistema financeiro nacional está em relação à inadimplência em percentual superior a 90 dias. Veja que está em 3,5. Então o Banco do Brasil aqui, no pior caso, estando em 2,81%, está num patamar extremamente aceitável. Por outro lado, a preocupar a questão da pessoa física. Veja aqui, no caso do Banco do Brasil, mais ou menos como nós estamos dizendo, né, as famílias com alto endividamento, chega aqui a 5,02%. Isso aqui realmente chama atenção, não para o Banco do Brasil, porque no geral está bem, mas para a economia como um todo, que talvez aí seja um dos tendões de Aquiles que o governo precisa desdobrar ao longo do seu mandato. Pessoa jurídica também ultrapassa o patamar dos 3, que sempre nos levanta o alerta, mas se nós excluirmos o caso lojas americanas, fica em 2,49%. Para um índice de cobertura, veja aqui marcado em amarelo, o que você está vendo aí de essa linha, esse círculo amarelo aí, ele é feito por mim, ele não existe na apresentação original. Então, enquanto o índice de cobertura de Banco do Brasil está em 199%, a gente verifica que o restante do mercado, que é o Sistema Financeiro Nacional, exclui o Banco do Brasil, está em 182%, portanto, já nos dá um indicativo aí de que tem um bom índice de cobertura. Olhando como está a mecânica das receitas e despesas, nós podemos começar um pouco aqui embaixo. Veja que as despesas administrativas, ela é composta de duas partes. Na primeira parte, a gente está olhando em cor um pouco verde, aqui um pouco mais escuro, são as despesas de pessoal. E no verde aqui mais claro, são as despesas, outras despesas administrativas. Veja como cresce aqui as despesas de pessoal, de 15,9 nos primeiros 9 meses de 2022 para 17,1 nos primeiros 9 meses de 2023. E a gente sabe que quando é governo do Partido dos Trabalhadores, eles tendem a inchar a máquina e a gente começa a ver os reflexos aí dentro dessas despesas crescendo com o pessoal. E vejam como não é compatível com o restante das despesas administrativas, que passa de 9% para 9,8%, mas no total, em valores, o crescimento foi de 8% aqui, que está, nós podemos dizer, acima dos índices inflacionários, mas pelo menos está abaixo da taxa de juros do mercado. Com isso, o índice de eficiência do Banco do Brasil, ele desce um pouquinho mais, depois nós vamos ver, ele estava 28,13 e agora está em 28 cravado, o que ele se consolida como o índice de eficiência mais baixo. O índice de eficiência aqui é o seguinte, para as receitas que o Banco do Brasil tem, no total, 28% desse valor ele consome com as suas despesas administrativas, tanto de pessoal quanto administrativas, outras despesas administrativas. Portanto, esse índice de eficiência até fica aí de alguma forma justificado esse crescimento que nós estamos vendo de 24,9 bilhões para 26,9, considerando os primeiros 9 meses do ano. O índice de Basileia, ele chega então a 16,24, ele é ótimo. No trimestre passado estava em 15,72, já teve aqui em 16,76. O que significa o índice de Basileia? É aquilo que, quando o banco ele faz uma concessão de empréstimo, tem a parte que pertence a ele e outra que vem do mercado. A recomendação de índice de Basileia é na faixa dos 27% aproximadamente, mas quase ninguém utiliza isso. O Banco Central recomenda na faixa dos 11%, somando todos, né? Veja, o capital principal, o nível 1 e o nível 2. Veja que só de capital principal, Banco do Brasil já supera a indicação do Banco Central. Se considerarmos nível 1, 14,64, e vai bem longe aqui, 16,24, como nós vimos, quando a gente vai para o nível 2. Portanto, do ponto de vista de segurança para fazer as concessões, o Banco do Brasil está bem. O que significa isso? Só para você ter uma ideia. O Silicon Valley Bank, aquele USVB que quebrou no início do ano nos Estados Unidos,
ele estava com o índice de Basileia na casa de 8%. Se ele tivesse 9 ou 10, que é bem abaixo do que recomenda o Banco do Brasil, ele não teria quebrado. Porque no caso de corrida ao banco para retirar seus valores, o banco tem como alcançar os valores sem comprometer os valores disponíveis, e isso é o que segura que o banco não venha a quebrar. E agora, olhando para a análise de desempenho, que é o relatório onde nós buscamos o restante das informações, a gente pode vir lá na página 11, tem um resumo aqui do desempenho e tem a parte aqui que nos interessa para a formação dos nossos dados, que é justamente em relação ao retorno sobre os ativos do banco. Veja que ele está bem alto, aqui tem 1,6, e também o retorno sobre o patrimônio líquido, que chega a 21,9, considerando aqui que ele está avaliando nos primeiros 9 meses do ano de 2023. Quando nós utilizamos o retorno sobre patrimônio líquido, na nossa tabela de projeções, nós consideramos a projeção. Então, se lá no final do ano atingir aquele valor para o patrimônio que tem atualmente, então vai ser um pouquinho a menos, vai ficar ali em 19. E esse aqui fica um pouquinho mais consistente, mais consolidado, porque, claro, está avaliando o valor que está do momento, não é projeção, com o patrimônio líquido que foi apurado. Aquele que nós vimos de 170 bilhões bem no início deste vídeo. E finalizando na parte de apresentação, olhando para o guidance, veja que aqui nós estamos olhando o que é o guidance e o que foi observado até o presente momento. Veja que a carteira de crédito tinha aqui a ideia de crescer entre 9 e 13 e já cresceu 10,7 conforme nós vimos. Por outro lado, a margem financeira é sempre muito interessante, que a ideia é que crescesse entre 22% e 26%, e veja que a margem vai para 30,4%. As provisões para créditos com liquidação duvidosa, que era para ter essa provisão ali entre 27 e 23 bilhões, está com 20 bilhões aqui abaixo do guidance. Isso talvez porque o banco esteja considerando que a sua carteira seja uma carteira bem limpa. O lucro líquido ajustado, que estava com projeção entre 33 e 37, nós já vamos trazer a projeção aqui no canal. Por enquanto foi observado aqui 26,1. Então, veja que para chegar aqui nas provisões, lá no final do ano, parece que está indo no caminho certo, assim como nas projeções do lucro líquido para o final de 2023. E agora temos os dados necessários para fazer a nossa tabela de indicadores, ou seja, análise fundamentalista propriamente dito. Veja que lá no final, nós tínhamos, no início, aliás, do exercício de 2023, nós tínhamos uma projeção de 255 bilhões de receita e a nossa projeção agora sobe para 271 bilhões. O lucro líquido, nós tínhamos uma projeção de 32,8 bilhões e agora a nossa projeção vai para 33, ou seja, o banco, pela nossa projeção, vai chegar naquele valor ali do guidance que ele estabeleceu com alguma tranquilidade. Lembrando que esse guidance já tinha sido revisado no primeiro semestre de 2023. Com isso, considerando aqui a possibilidade do banco pagar 41,35% de payout e por lucro líquido que nós apuramos, é possível que o banco até o final do exercício de 2023 pague R$ 4,85 por ação de proventos. Até o presente momento, com os valores anunciados a semana passada, o Banco do Brasil já pagou R$ 4,23. E nós ainda precisamos lembrar que, conforme este fato relevante do início do ano, ele é lá de 19 de janeiro de 2023, veja que os dividendos ultimamente anunciados foram esses que estão aqui embaixo. Então eles foram anunciados aqui, da data do anúncio, dia 8 de 11, com pagamento agora no dia 30 de novembro de 2023, portanto no final desse mês. Mas ainda existe datas aqui programadas dos pagamentos antecipados. Então veja que ainda tem um anúncio a ser feito, ele vai ser feito ainda este mês, no dia 24 de novembro de 2023, um pagamento aqui a ser feito no dia 28 de dezembro, ou seja, no último dia do ano, o último dia para o nosso pregão da nossa Bolsa de Valores. Portanto, é possível que o banco ainda nos alcance mais uns 60 centavos, 60 e poucos centavos, passando dos
R$ 4,23, já anunciados para R$ 4,85, sendo plenamente factível esses valores. Veja que nós tínhamos sido bastante conservadores lá no início do ano, né? Uma projeção de R$ 3,79, e o banco se superou, como a gente viu, tendo inclusive que revisar o seu guidance, principalmente na parte do lucro líquido. Se nós considerarmos os proventos projetados e dividirmos por 6%, que é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação, veja que o nosso preço teto vai para R$ 80,89. Na média, aí é que está a questão. Esse é o detalhe hoje dessa apresentação mais importante. Se olharmos para o passado, o Banco do Brasil vinha pagando aqui R$ 2,40, o que dava então um preço teto dividido por 6% de R$ 39,94. Preço teto é o máximo que nós aceitamos pagar pela ação, de forma que nos retorne no mínimo 6% em proventos. No entanto, aqui tem um detalhe importante. Se nós considerarmos os proventos pagos neste ano de 2023, já projetados aqui, você vai ver que na média ele chega a R$ 3,06. E para esses R$ 3,06 divididos por 6%, nós vamos ter que alterar para o ano que vem o nosso preço teto, passando então desses R$ 39,94 para R$ 51. Ao tempo deste vídeo, a ação estava cotada a R$ 50,06. Portanto, uma mudança de visão sobre os valores da companhia, podendo ter um indicativo de que a ação volte a se, ou esteja voltando a se oferecer. Olhando aqui para o patrimônio líquido, para nós fecharmos a análise fundamentalista em 170 bilhões, veja que para este valor dividido pelo número de ações que o banco possui, o número de ações do Banco do Brasil aqui é de 2,8 bilhões, nós temos um valor patrimonial por ação de R$ 59,57. Quando nós dividimos o preço da ação, R$ 50,06, por aqueles R$ 59,57, nós temos um preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação em 0,84. O que significa isso? Que essa ação, de fato, possa estar barata e que o risco é muito baixo em investirmos em Banco do Brasil. Se comprarmos a ação por esses R$ 50,06, nós vamos ter aqui um PL, que é o preço da ação sobre o lucro líquido por ação, em 4,66. Significa que, ao comprarmos por 50,06, nós vamos ter o retorno pelo valor investido em aproximadamente aí 4 anos e 8 meses, em função, evidentemente, do lucro líquido e não em função dos proventos. Ou seja, é um tempo bastante curto para vermos nosso valor de volta. Se recebermos de fato os 4,85 e comprarmos a ação 50 com 0,6, nós vamos ter um dividend yield de 9,70%, que é bem acima dos 6% que nós procuramos. E no final, fica para você o comparativo banco a banco. Até o presente momento, avaliamos 2 bancos apenas, o Santander e Banco do Brasil. Os demais aqui fazem parte da análise do segundo trimestre, não do terceiro trimestre, e você vai ver todos esses valores apurados colocados nesta coluna, que eu deixo sempre disponível para você verificar o que melhor cabe na sua carteira, lá no Instagram do canal mh.investir. E temos então mais um banco analisado, temos outras empresas, porque neste caso do terceiro trimestre ficou muito acumulado as empresas na apresentação dos seus resultados, tudo em um único dia. Nós vamos aí progredindo dentro daquelas, principalmente, que fazem parte da carteira do canal, para ver para que você saiba como nós utilizamos o método e o que nos leva a entender o momento de compra de uma ação, reduzindo os nossos eventuais equívocos e também nos possibilitando um comparativo com outras empresas que são do mesmo segmento. Aqui no caso, o comparativo banco a banco, para que você veja se você está andando no caminho certo, principalmente olhando para os seus pares, mas olhando principalmente não, mas secundariamente para o conjunto das informações fundamentalistas que nos ajudam numa melhor assertiva das nossas decisões. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!